separei um trecho aqui onde fala de como era essa relação com esses homens e mulheres que eram transportados nos tumbeiros, né, nos navios negreiros, para trabalhar nas plantações, primeiro de cana-de-açúcar e depois nas outras plantations nas Américas. Os compradores examinavam-na à procura de defeitos, olhavam os dentes, beliscavam a pele e ocasionalmente provavam o suor para ver se o sangue do escravo era puro e se a sua saúde era tão boa quanto a sua aparência. Saudações a todos e a todas, sejam mais uma vez muito bem-vindas e bem-vindas a este humilde canal. Hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito dessa obra, Os Jacobinos Negros, do C.L.R. James, esse trinitino que nasceu no dia 4 de janeiro de 1901 em Trinidad. Antes de falar um pouco da obra, vou trazer um pouco a respeito da história do C.L.R. James, né? C.L.R. é a abreviatura de Cyril Lionel Robert James, que nasce em Trinidad e depois passa um tempo na Inglaterra. Esse tempo na Inglaterra, inclusive, é um tempo fundamental, né, na constituição do livro. Lá ele se apaixona por um esporte muito famoso no Reino Unido, que é o cricket. Ele inclusive se torna correspondente, né, num jornal londrino desse esporte. E além disso também ele tem uma grande influência dos estudos marxistas, né? Inclusive o próprio Jacobinos Negros é desse período, né? Além dos Jacobinos Negros, ele vai se identificar com as ideias da Quarta Internacional, liderada pelo Leon Trotsky, e vai escrever uma obra que é também um dos seus clássicos, que é o World Revolution, que trata a respeito da Terceira Internacional. O C.L.R. James e a sua obra se inscreve na história mundial como um dos grandes escritores, escritoras, né, dos grandes romancistas, dos grandes historiadores, com obras importantes. Os Jacobinos Negros é esse tratado que fala a respeito do processo de revolução na então ilha de São Domingos, é tão importante quanto livros como Casa Grande Senzala, do brasileiro Gilberto Freire, que trata sobre a questão negra. É um livro tão importante quanto Os Condenados da Terra, e nós já trouxemos inclusive aqui nesse canal uma análise sobre a questão dos Condenados da Terra, do Frantz Fanon. É um livro também que se compara, por exemplo, a história que conta a vida e obra de Malcolm X, de grandes escritores também, como Alex Haley e até mesmo o Du Bois com o seu The Soul of the Black Folk. Então, assim, são livros fundamentais para você entender o processo de colonialização, assim como também a situação das pessoas negras na América Latina, na América do Norte como um todo, né? Então nós temos esse livro que tem uma história até interessante, né? Porque ele sempre pensou em escrever esse livro, mas ele não tinha o dinheiro suficiente para custear a obra. Ela custaria aproximadamente 100 libras e ele nunca tinha esse dinheiro, e ele sempre ouvindo a história de São Domingos, a história do Haiti, e ele sentia que aquela história não era uma história realmente que condizia com o que tinha acontecido naquele país do Caribe, sabe?
até que um amigo dele arruma para ele 90 libras e fala para ele fazer a pesquisa dele. Se eu precisasse mais, era só ele avisar. E aí ele inicia essa pesquisa a respeito desse livro, uma pesquisa rigorosa, né, com fontes fidedignas com relação ao desenvolvimento daquilo que se passou na ilha de São Domingos, hoje Haiti, né? E tem uma questão fundamental nisso, né? É contar a história deste que foi o primeiro Estado negro fora da África a se livrar do jugo da colonização, a se livrar do jugo da escravidão. Então, dentro do Haiti, entrando propriamente no livro agora, você tinha uma maioria, aproximadamente 500 mil pessoas que eram tratadas como escravas e que ficavam sob o jugo da elite branca e também, não sobre o jugo, mas havia uma classe intermediária que era uma classe de mulatos e de escravos livres, né? Então o C.L.R. James ele vai detalhar, ele vai delinear todo esse processo. Esse livro, que é escrito em 1932, vai ser publicado só em 1938, quando as ideias do nazismo tomavam conta da Europa, né? O C.L.R. James também vai ter uma influência fundamental na discussão da causa das pessoas negras no momento em que ele migra para os Estados Unidos. Mas os Jacobinos Negros foi dividido em 13 partes, onde ele narra todo o processo de condução da Revolução na ilha de São Domingos, hoje Haiti. Lembrando que a palavra Haiti ela é do idioma arahuara e significa terra de montanhas altas, que foi o nome que eles deram após conseguir a revolução, né, após conseguir a independência em 1803. O primeiro capítulo desse livro é um capítulo emblemático, porque é um capítulo que traz o nome de propriedade. Então ele vai narrar, nesse capítulo, o C.L.R. James, ele faz um processo de delinear como o escravo negro vindo do continente africano será desumanizado. Então ele será relegado à condição de propriedade. O C.L.R. James vai narrar de forma nua e cruel todo esse processo de escravidão nas Américas. Algumas mulheres, fingindo curiosidade, examinavam os escravos de tal maneira que, se usassem da mesma liberdade com um cavalo, seriam escoiceadas por 20 metros ao longo das docas. Mas os escravos tinham de suportar. Então, para recuperar a dignidade que pudesse ter perdido após realizar um exame tão íntimo, a compradora cuspia na face do escravo. Tendo se tornado propriedade de seu dono, ele era marcado em ambos os lados do peito com um ferro em brasa. As suas tarefas eram-lhe explicadas por um intérprete, e um padre o instruía nos princípios do cristianismo. Então aqui o C.L.R. James ele está narrando todo esse processo de como esses homens, essas mulheres eram desumanizados ao tocarem no solo das Américas, dominado pelo conquistador europeu, né? Esse livro, ele depois, no próximo capítulo, ele vai tratar a respeito dos proprietários, né? Que eram aqueles que se nomeavam donos desses homens e mulheres, né? Eram esses europeus brancos, essa burguesia branca que controlou o tráfico negreiro durante anos, que esse mesmo tráfico foi o que sustentou o desenvolvimento do capitalismo, porque na ilha de São Domingos você tem os albores do capitalismo, né? Uma empresa, uma indústria
com atravessadores, uma indústria com o produto, que no caso eram as pessoas negras, com compradores, com vendedores, que sustentou a Europa durante muito tempo e sustentou o desenvolvimento da Europa por um longo período, né? Foi nesse capítulo, os proprietários, nós podemos perceber que foi por meio do comércio de seres humanos que a Europa se desenvolveu, sobretudo a partir desse chamado período moderno. O tráfico negreiro sustentou a riqueza dos europeus durante anos, né? E esse tráfico marcado por uma profunda crueldade com homens, mulheres, pessoas desumanizadas, como eu bem disse, né? Então são 13 capítulos, né? Além, é claro, por exemplo, do prefácio da primeira edição, do apêndice, que fazem parte desse livro, mas são 13 capítulos onde narra todo esse processo da Revolução em São Domingos. Assim como o terceiro capítulo, que fala a respeito de parlamento e propriedade. Então, nesse capítulo, o C.L.R. James, ele vai fazer o quê? Ele vai narrar todos os percursos legais e de luta entre os negros e os brancos, né? Brancos pobres, mulatos, negros, a luta no parlamento, porque essa revolução no Haiti é uma revolução influenciada sobretudo pelos ideais da Revolução Francesa que acontecia na metrópole, né? Então a luta no parlamento pelo fim da escravidão, liderada por nomes como o Condorcet, por nomes como o Padre Gregório, que fundaram dentro da França uma liga anti-escravidão, né? Uma liga abolicionista. Então, trata, né, a respeito disso, né? E as pessoas que eram penalizadas por defender esse sonho, né, de uma sociedade sem escravidão, muitas pessoas brancas que foram massacrados por pessoas brancas por defenderem um fim da escravidão, né? E ao longo do livro, o C.L.R. James vai delineando tudo isso, né? As massas de São Domingo começam a se rebelar, que é o título do capítulo 4 desse livro, né? Aí, nesse momento, ele começa a entrar propriamente na história daqueles homens e mulheres que foram protagonistas da Revolução de São Domingos, né? Um dos nomes fundamentais nesse processo é o Toussaint de Louverture. Toussaint de Louverture era conhecido como o Napoleão Negro. O Napoleão Negro pelas inúmeras estratégias que esse escravo, né, que depois será liberto, será livre, passa a empreender, né? E empreendeu derrotas estupendas sobre exércitos que tinham um forte poderio militar. Então o Toussaint de Louverture, ele vai derrotar os ingleses. O Toussaint de Louverture, ele vai travar uma profunda guerra com o Leclerc, que foi mandado pelo Napoleão para reprimir as revoltas em São Domingos, né? Mas o Toussaint de Louverture era uma pessoa muito controversa. Por quê? Porque ele não delineava, ele não apresentava aos seus comandados quais eram os seus verdadeiros planos. O que a gente sabe, na verdade, é que o Toussaint de Louverture tinha um profundo respeito pela França, inclusive seus filhos serão educados na França, né? E não queria, de forma alguma, por exemplo, declarar a independência do Haiti. A independência do Haiti, na verdade, será declarada por um dos companheiros do Toussaint de Louverture, que é o Dessalines. Então vai ser o Dessalines que em 1804, né, ele vai declarar a independência do Haiti e vai se autodeclarar James I. Então ele vai se tornar o imperador James I, né? O Toussaint de Louverture morreu um ano antes. Ele morreu no dia 17 de abril de 1803, preso inclusive pelo Leclerc. E morreu numa situação extremamente deplorável, né? Mas a morte do Toussaint de Louverture, na verdade, não acabou com as ideias que o Toussaint de Louverture tinha disseminado na ilha de São Domingos, hoje o Haiti, né?
que era essa não subserviência dessas pessoas negras, né? Então transformou, a história conta isso, né? As ideias de Toussaint Louverture e de outros homens e mulheres transformaram um país pequeno, né? A mais rica colônia, inclusive das Ilhas Ocidentais, né? Ligadas à França, no primeiro país a proclamar a independência na América, né? Inclusive essa revolução organizada pelos escravos, pelas pessoas negras escravizadas no Haiti, ela vai servir de mote para que fossem declarados os processos de abolição falseados, né, de escravatura na América do Sul. Por quê? Porque a elite temia essa organização dos negros e das mulheres, dos homens negros e das mulheres negras, eles mesmos declarando a independência, né? Então, assim, é um livro fundamental para entender a situação dos povos colonizados ao redor do mundo, inclusive com os erros e com os acertos desse processo revolucionário no Haiti, porque ao longo da história provou-se que houve muitos erros, e hoje, por exemplo, o Haiti é um país que acaba vivendo sobre a égide de algumas ditaduras, né? Inclusive um país que foi assolado por um terremoto no ano, salvo engano, de 2010, mas a Revolução do Haiti prova algo que é fundamental, que muito antes de revoluções importantes no cenário do século XXI, por exemplo, como a Revolução Russa, como outras revoluções que colocaram, por exemplo, classes subalternas do poder, na Ilha de São Domingos, inclusive com relação à antiguidade até, você tinha pessoas negras que fizeram um processo revolucionário e declararam a independência do primeiro Estado negro fora da África. Esse livro é fundamental, é um livro essencial para a gente entender as relações entre colonizados e colonizadores ao redor do mundo, e é um livro que também faz referência a autores brasileiros, por exemplo, como o nosso Castro Alves, que está presente aqui também na narrativa do C.L.R. James, falando sobre a respeito, por exemplo, do navio negreiro, né? Que nenhum lugar do mundo carregava tanta miséria quanto o porão de um navio negreiro, né? Na parte que ele toca aqui a respeito do navio negreiro, fala a respeito do tratamento que esses homens e mulheres sofriam dentro dos navios negreiros, né? Então, morriam não apenas por causa do tratamento, mas também de mágoa, de raiva e de desespero. Faziam longas greves de fome, desatavam as suas cadeias e se atiravam sobre a tripulação numa tentativa inútil de revolta. O que poderiam fazer esses homens de remotas tribos do interior, no mar aberto, dentro de um barco tão complexo? Para avivar-lhe os ânimos, tornou-se costume levá-los ao tombadilho uma vez por dia e obrigá-los a dançar. Essa parte aqui remete ao poema Navio Negreiro, do Castro Alves, né? Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzes avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar, presos nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança. No entanto, o capitão diz do fumo entre os densos nevoeiros, vribai, rijo, chicote, marinheiros, fazeis o mais dançar. Então a gente tem aí todo esse processo com relação à independência de São Domingos, hoje é Haiti, patrocinado por homens e mulheres negras e que serve de inspiração para a luta de homens e mulheres no mundo contemporâneo. Forte abraço a todos. Como sempre, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Forte abraço e até a próxima.